Fala rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje dando continuidade na nossa série de vídeos onde eu falo um pouco sobre a minha carreira, como é que foi sair de suporte N1 até Tech Lead, que é o cargo que eu estou hoje. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como é que foi um pouco da minha jornada como desenvolvedor pleno. Então, bora pro vídeo. Então, relembrando um pouco os vídeos anteriores, a gente viu toda a minha história de quando eu entrei lá na parte do suporte, depois quando eu tive minha primeira oportunidade para ir para o time de desenvolvimento, me tornando desenvolvedor trainee, depois desenvolvedor júnior. Toda essa história a gente tem lá nos nossos últimos 2 vídeos que eu já lancei dessa nossa aventura aí. Então, nesse momento eu tô lá como desenvolvedor júnior ainda, vindo várias atribuições ali para mim, chamados ali para resolver, etc., no sentido de melhorias no sistema que são provenientes de chamados, então correções no caso. Estou andando bastante nisso, bastante questões novas ali também para a gente estar integrando no sentido de e-mail de pagamentos, como por exemplo a integração com as maquininhas da Stone. A gente tinha problemas com a nossa adquirente na época e a gente integrou com a API da Stone, da Connect, onde basicamente a gente fazia o pedido dentro do nosso RP e caía lá na maquininha a transação. Muito bacana ter feito essa integração. E também a parte dos boletos lá no Cicobi, a gente fez essa integração também. E nesse momento eu ainda estava lá como júnior, tinha todas essas demandas. Uma demanda bem interessante que eu tive nessa época foi da parte da integração, quer dizer, atualização da GNRE para a GNRE 2.0, que é basicamente a guia de recolhimento de tributos estaduais. Então, isso aí basicamente foi uma novidade para mim, porque eu nunca tinha mexido com SOAP na vida. Então, a gente está muito acostumado ali com REST, né? Tudo facinho, tranquilo. Daí, quando você pega um outro tipo de comunicação, que é, por exemplo, o SOAP, aí você precisa descobrir como tudo isso funciona, etc. Sei que naquela task lá eu fiquei umas 2 semanas mexendo nisso até conseguir me resolver, mas é mais para te relembrar que não existe apenas REST, você tem que pelo menos saber o que é isso, para quando você estiver numa situação similar à minha, não dizendo que você precisa ser um expert em SOAP, etc. Você precisa entender que existem outras coisas além do REST e você pode estar trombando com elas por aí na sua jornada como desenvolvedor. Então, dessa parte do que a gente está relembrando e de que ponto eu estava, é isso. E a gente pode seguir para um projeto que basicamente mudou ali toda a minha carreira, bem dizer, e também me deu a oportunidade de eu poder estar galgando esse novo nível de desenvolvedor pleno. E eu vou falar sobre esse projeto agora. Então, esse projeto que mudou tudo foi o projeto do banco digital. Então, o que ocorreu foi que a gente estava trazendo muito serviço financeiro, assim, extremamente completo, extremamente complexo para dentro do nosso RP. A gente estava conseguindo automatizar muita rotina, porém, nesse momento ainda era o RP integrando com todos esses provedores de serviços financeiros. Então, se a gente queria gerar um boleto lá no Cicobi, tinha que ter uma conta do Cicobi para cada uma das nossas filiais, cada uma dessas filiais com essa chave, para daí assim a gente conseguir ter essa integração nessa filial específica. Então vejam que não é algo escalável, né? Todas as nossas empresas que utilizam o nosso RP têm que ter uma conta dentro desse banco que prove esse serviço financeiro para a gente, para daí sim a gente conseguir estar trazendo essa funcionalidade para dentro do nosso RP. Então vejam que não é algo muito escalável, né? Eu teria que abrir conta para todo mundo ter senha de API, gerenciar tudo isso, etc. Também questões como abertura de conta para novos franqueados que vinham para dentro do nosso grupo. Então esse processo aí era bem burocrático nos bancões. Então já era algo que a gente sofria. Até o cara poder começar a transacionar ali na loja dele demorava alguns dias, porque a conta PJ demorava para ser aberta. Então, nisso, também outros processos dentro do sistema, como pagamento de contas, que antes era feito via KNAB, a gente já conseguiu fazer integração via API, etc. Então, nisso a gente viu que a gente já tinha assim, um know-how de conhecimento de integração financeira e etc. muito bom. Nisso, os diretores da nossa empresa viram a oportunidade da gente estar criando o nosso banco digital interno para prover todos esses serviços financeiros de uma maneira mais interessante e mais flexível, né? De uma maneira escalável também. Então, nisso,
foi trazido ali à mesa, juntou lá todos os diretores, etc. E eles fizeram um questionamento. Vejam, a gente consegue fazer isso dentro de casa ou a gente vai ter que pegar algo em mercado? Então, a seguinte proposta que eu fiz para eles vocês podem ver o que a gente tem em mercado, enquanto isso a gente tenta desenvolver isso internamente. Então, esse projetão nada ambicioso caiu no meu colo. Relembrando, e eu não falei na primeira parte, nesse momento ainda eu estava lá nos meus estudos lá de 1 ano de Java, nisso eu já estava meio que finalizando esses 1 ano, já estava bem tranquilo assim da base do Java. Comecei a estudar Spring Boot, comecei a dar uma estudada em infra também, que é algo bem importante para o desenvolvedor back-end tá sempre ali antenado. Então, nisso caiu esse projeto no meu colo, eu já estava estudando Spring Boot, fui lá, criei uma API em Spring, junto lá com o nosso grandíssimo Igor, e a gente começou a trazer ali os serviços, etc. E criamos ali nosso pequeno banco digital interno. Então, nisso também, toda a nossa pesquisa mercado, a gente viu que era algo bem viável, a gente está pegando uma solução de mercado. Então, a gente foi em diversos players e essa questão do que a gente estava buscando, que é o BaaS, Banking as a Service, é algo bem fora da nossa realidade naquele momento. Então, não vou citar nomes aqui de empresas, mas que tinha, por exemplo, um setup inicial de R$70 mil. Então, só para você startar o projeto ali já ia 70k. Então, também sem dizer a hora dos devs deles, que era R$200 a hora para poder estar auxiliando a gente. Então, a gente viu que era algo completamente fora de cogitação ali, a gente está adquirindo um serviço dele, porém a gente conseguiu encontrar outros players que apenas forneciam essa parte aí de infraestrutura financeira, como por exemplo a Cellcoin, que o serviço deles era bem... não chegava perto desses R$70 mil aí de setup inicial. Então a gente começou a fazer a integração com eles, fizemos a nossa API do nosso banco digital, integramos com eles, mostramos para os nossos diretores e eles viram que tinha muito potencial ali dentro desse serviço que a gente criou. E após algum tempo, todas as nossas rotinas financeiras que a gente tinha dentro do nosso RP começaram a consumir dos serviços dessa aplicação que a gente desenvolveu. Então, a geração de Pix, pagamento de contas, todos os pagamentos de contas a fornecedores que a gente tinha dentro do sistema, de forma automatizada, passavam por essa nossa API. E nisso, ela foi crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Então, nisso, a gente tinha uma aplicação muito interessante já rodando e o nosso RP consumindo ela, porém a gente ainda era desenvolvedores do RP. Então, esse projeto aí do nosso banco digital interno era um projeto que estava rodando em paralelo e nosso foco principal era continuar dando manutenção e trazendo funcionalidades para o RP. Nisso, eu estava melhorando algumas rotinas de segurança da aplicação, lá com o Spring Security. Estava quebrando bastante cabeça lá nisso e... essa questão de eu ter estudado Spring já era algo bem anterior ali. Há uns vários meses atrás eu já estava estudando Spring. Porém, depois de um tempo eu comecei a me perguntar se realmente não tinha nada novo no cenário do Java e etc. com relação a isso. Nisso eu também estava estudando microserviços, etc. Lembrando que isso aí era lá na pandemia. Então, apenas contando uma história rápida, lá na pandemia, minha mãe estava meio complicado os trabalhos dela e ela sempre fez comida muito bem. Então, eu estava lá na faculdade, tinha que fazer lá um trabalho e decidi aplicar os conceitos de microserviços e fazer um mini e-commerce para ela poder vender comida congelada. Nisso, aprendi todos os conceitos de microserviço. Esse repositório está disponível lá no Git, vou deixar ele aqui na descrição. E esse projeto eu fiz com Quarkus. Então, eu descobri que sim, tinha coisa nova no cenário do mundo Java e o Quarkus ele veio justamente para trazer o Java para a nuvem, que era um dos desejos que o pessoal também tinha com esse projeto do banco digital que a gente estava desenvolvendo. Um dos pré-requisitos era a gente poder colocar na nuvem a qualquer momento que a gente precisasse. Então, nisso eu estava estudando microserviços, Quarkus, a parte de segurança do Quarkus também e tal, e tendo esses problemas lá na empresa com a parte do Spring Security. Nisso, então, eu trouxe para a mesa a questão da gente refatorar, porque eu já estava vendo todos os benefícios quando eu estava desenvolvendo esse projeto aí para minha mãe em casa. Eu vi todos os benefícios, extremamente ali o developer joy, como diria lá na documentação, a alegria do desenvolvedor, e eu vi que a gente seria muito mais produtivo se a gente trouxesse o Quarkus e refatorasse esse projeto, já que ele estava meio que no início.
Então, também trouxe essa questão de eu estar sofrendo o Spring Security. Já sabia como é que fazia a integração do Quarkus com o Keycloak e eu pensava na minha cabeça, cara, é um banco digital. Com certeza, um time de engenharia gigante da Red Hat vai ter feito provavelmente um trabalho bem melhor que o meu. Então, isso foi todos os pontos que eu levantei para a gente estar trazendo ali para tá migrando, né, nossa aplicação para Quarkus, porém a diretoria não curtiu muito no sentido de assim, você vai parar o que você está fazendo para tirar 2 semanas para refatorar a aplicação inteira para outro framework. Então a gente não vê muito valor nisso. Porém eu acreditava muito, eu já estava vendo os benefícios na prática, né? Para nível de negócio, a gente não ia ter muito valor ali nesse momento, mas eu, utilizando a ferramenta, eu já via que a gente teria muito benefício a longo prazo. Então nisso eu peguei em casa todo o projeto da nossa aplicação, claro, né, pedi autorização para os diretores e peguei o projeto da nossa aplicação Spring em casa, nesse momento que eu tinha ali para estudar, etc. Peguei e refatorei toda a nossa aplicação para Quarkus, levei ela pronta lá um belo dia e nisso a gente fez a troca das versões e saímos de Spring e conseguimos ir para o Quarkus e é daí que vem de eu interagir tanto aí na comunidade do Quarkus, porque lá em 21 eu já estava usando ele em produção desde essa época. Então, não tenho o que falar. Então, Javão mais Quarkus, top demais. Então, o que eu deixei de reflexão é você sempre estar se atualizando com as principais tecnologias. Não precisa ser nada talibã de você estar todo dia vendo o que sai, mas assim, as coisas assim, os bullet points mais importantes, você tem que estar por dentro. Então, parte de infraestrutura, tinha uma pessoa de infra lá na empresa que sempre pegava tudo, todo o conhecimento que ele tinha, eu sempre pegava com ele. Então, a parte de infra da nossa aplicação, eu conseguia subir a nossa aplicação no servidor. Teve até um momento que a gente subiu na AWS também, então saber como configurar a AWS, etc., e saber como rodar a sua aplicação nesses ambientes é muito importante quando você é um desenvolvedor back-end. Então, nesse momento, eu já estava saindo de desenvolvedor júnior para desenvolvedor pleno, então vejam que essa baita entrega de valor pôde me dar, vamos dizer assim, cartas ali para eu poder estar debatendo ali com o meu líder, etc. E falando para ele, pô, desenvolvedor júnior faz banco digital, etc. Então isso me ajudou a conseguir subir aí na minha carreira essa baita entrega de valor, dado que eu estava estudando tudo que eu precisava para conseguir estar desenvolvendo tudo isso. Então, esses são os principais pontos que eu gostaria de deixar aqui com vocês. A parte ruim é que nessa época aí, 2021, pandemia e tal, a nossa área estava bombando e nesse momento veio uma grande empresa e pescou o Igor, então nosso querido amigo Igor ele sai da história nesse momento. Mas bom, nesse momento eu já virei desenvolvedor pleno, tudo que eu estava fazendo era relacionado ao banco digital. Então, o próximo passo e o próximo vídeo que eu vou falar para vocês foi quando eu fui para Tech Lead. Então, por esse vídeo é hoje, pessoal. Fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.